Bom dia para todos nós. Um prazer enorme estar novamente entre todos aqui, rever os meus queridos companheiros do Oitava Lure, relembrar de 2017. Na verdade, se eu vim aqui a primeira vez, é Marinês que me descobriu na internet e que me trouxe. Lembra? Eu não esqueci. Bom, o nosso assunto de hoje é um assunto que toca a gente de maneira muito particular. Por quê? Porque hoje o principal problema que a nossa humanidade está atravessando já não é mais a depressão. Sim, a depressão continua sendo grave. A depressão continua sendo uma coisa terrível, com os seus agravamentos de vazio existencial, automutilação, ideação suicida, suicídio. Tudo isso é verdade. Mas a nossa sociedade está vivendo hoje um novo momento em que a ansiedade tomou o lugar da depressão em termos do maior transtorno que nós temos na atualidade. Nossa sociedade, que já estava doente, agora está ainda mais doente. Isso antes da pandemia. A pandemia, segundo se diz, provocou um agravamento no adoecimento mental de 25%. Então, nós que já estávamos adoentados, ficamos ainda mais doentes depois da pandemia. E diz o pessoal que depois das últimas eleições a gente ficou mais doente ainda. Sim, não, mas é verdade. Não é assim de brincadeira, é de verdade. As últimas eleições têm nos adoecido de verdade. Ódio, briga, confusão, as pessoas estão... eu não estou falando de lado A ou lado B, mas esse nosso posicionamento de ter raiva, ter ódio e não aceitar o diálogo com outras pessoas é um sinal de adoecimento, e nós estamos sim vivendo um problema muito grave nos últimos tempos. E a grande pergunta que se impõe é: por que isso está acontecendo? O que está acontecendo para que isso esteja ocorrendo na nossa sociedade? E nós encontramos na obra de Joana de Ângeles algumas explicações que nos ajudam a entender de onde vem esse mal. O que está acontecendo com a gente? E o que aconteceu conosco é o seguinte: nós, quando vivíamos no passado, nós tínhamos um instrumento muito poderoso que nos ajudava nas nossas crises, nas nossas dificuldades, que era a fé. Sim, a fé acompanha o homem desde o início da história da humanidade. Desde que a humanidade se implantou sobre o planeta, a fé tem sido um grande instrumento de busca do equilíbrio da criatura humana. Oi? Não, está tudo bem. A fé sempre foi para nós um grande instrumento de equilíbrio. E durante a nossa vida, a dificuldade que a gente viveu em função da fé, elas eram minoradas, porque quando vinha uma peste, quando vinha uma guerra, quando vinha uma seca, quando vinha uma geada, quando vinha alguma coisa, as pessoas perdiam, as pessoas experimentavam fome, experimentavam luto. A fé era um instrumento fortalecedor das criaturas nos seus momentos de dor. Se a gente pegar o livro Renúncia, de Emmanuel, capítulo 4 da primeira parte, o nome do capítulo é Varíola. E esse capítulo fala sobre uma dor imensa que abateu naquela região, porque deu um surto de varíola,
e as pessoas ali todas acometidas, uma quantidade enorme de lutos vai acontecer na obra, e você vai ver dentro do capítulo o autor, Emmanuel, destacando até os vilões orando. Os vilões, com todas as suas imperfeições, orando, pedindo que aquele surto passasse. Então, todas essas coisas, elas eram muito importantes, porque a fé, ela tinha um poder enorme de nos dizer assim: está difícil, mas Deus está vendo. Está difícil, mas vai passar. Está difícil, mas a gente vai conseguir ultrapassar isso, porque Deus nos olha, Deus vai nos oferecer uma porta de saída. Não percamos a fé. Em algumas regiões do nosso Brasil, onde existe muita carência, o que sustenta as pessoas é a fé. Marinês conhece bem isso. A certeza de que vai chover vem da fé, das orações que são feitas, porque Deus vai mandar a chuva e não vai nos abandonar. Então ela tem esse poder extraordinário de conseguir fazer com que a gente tenha uma força que a gente não sabe de onde que vem, e você ultrapassa aquela onda que parece que vai cobrir você. Mas o que aconteceu ao longo da história? O que aconteceu é que a religião, ela veio fazendo um movimento muito infeliz na direção do fanatismo nos séculos do período da Idade Média e da Idade Moderna. Em nome de Deus, em nome da fé, em nome da religião, se cometeu muito abuso. Muito. Nós levantamos espadas, nós matamos pessoas em nome da fé, nós erigimos fogueiras, nós criamos calabouços, instrumentos de tortura. Uma vez eu estive no Rio de Janeiro e eu fui visitar uma exposição que estava lá, os instrumentos de tortura da Idade Média. Gente, aquele negócio existia mesmo, uma cana, não vou falar, é muito feio. Assim, eu vi as coisas que eram criadas para torturar as pessoas. E o que é mais doloroso, em nome da fé. Porque às vezes pode dizer, era um regime político que torturava pessoas. Na verdade, para que você se convertesse ao meu modo de pensar, eu torturava você. Então a gente viveu muitos séculos, quase 1000 anos nessa condição, de muita tortura, em que as pessoas viviam um processo de perseguição que, se a gente for alargar desde o comecinho, ele vai dar quase 1500 anos de perseguição. E o que aconteceu? Nesse período se perseguiu muito cientista, se perseguiu muito filósofo, muitos pensadores, e isso foi eliminando da sociedade as pessoas que questionavam, que pensavam diferente, e produziu um sentimento de revolta contra a fé. Deveria ser um sentimento de revolta contra o fanatismo, mas o sentimento de revolta foi contra a fé. E isso durante séculos foi como uma mola comprimida, uma mola, que quando chegou na Revolução Francesa ela explodiu. E na Revolução Francesa, todo mundo sabe, aconteceu que os nobres e aqueles que eram contra a Revolução foram todos decapitados. Ali na França, não só em Paris, mas na França inteira. E a religião deixou de ser opressora para ser perseguida. Ali na Revolução Francesa existe um marco histórico religioso muito forte. Porque não é somente a queda de um regime político, é a mudança de uma maneira de pensar que acontece ali. Porque na Revolução Francesa se concluiu o seguinte, que o problema estava na fé, mas não estava na fé. Joana de Ângeles, no livro Libertação do Sofrimento, no capítulo 2, ela diz, o problema não era a fé, o problema era o fanatismo. Só que o homem não conseguiu dizer assim, a fé não tem problema.
A religião não tem problema, quem tem problema é o fanatismo. Mas ela veio e arrancou da sociedade o fanatismo, e junto com o fanatismo arrancou a fé junto. Tirou a fé, tirou a religião junto com o fanatismo. E para piorar a nossa situação, arrancou 3 coisas. Arrancou o fanatismo, arrancou a religião e arrancou a espiritualidade. Porque não se admitiu, depois da Revolução Francesa, que se cultuasse qualquer coisa que não fosse o material, o que é palpável, o que é tangível. E a fé passou a ser, portanto, profundamente perseguida. A perspectiva naquele momento era que a gente conseguisse criar, com essa movimentação, uma sociedade que se acreditava que seria muito melhor. Os pensadores do século XIX acreditavam que o homem do século XX seria muito mais feliz porque não acreditaria em Deus, estava livre dessas superstições, desse monte de bobagem que as religiões falam, e portanto ele seria ótimo, ele estaria livre disso. Só que quem pensou isso não tinha a menor noção do benefício que a fé fazia. É fato que o fanatismo trazia muitos problemas, mas ninguém pode esquecer o benefício que a fé produzia na nossa sociedade ocidental. Então, na tentativa de se matar o carrapato, a gente matou a vaca junto. Nós tiramos da sociedade a compreensão de uma vida após a morte, de que somos um espírito imortal, uma coisa que nos acompanha desde o surgimento do homem. Nós tivemos várias religiões na Terra, mas todas diziam da vida após a morte, que tem uma vida que Deus nos cuida, independente da forma como essa religião se expressa. E aí a gente entra no século XIX com uma releitura daquilo que somos, com a seguinte crença: nós somos só matéria. Morreu, acabou. A vida é só essa aqui. Não tem ninguém por nós. Você está sozinho no mundo. E você tem que se virar, porque essa coisa de vida após a morte não existiria. Essa coisa de Deus, essa crença, não existiria. Nada existiria. Somente aquilo que literalmente eu posso tocar, que eu posso ver, é o que de fato existe. E aí, Paulo, o que foi acontecer? A nossa sociedade começou a adoecer. Ela já era doente antes. A gente sempre teve transtornos, sempre existiu depressão, ansiedade, isso sempre existiu. Mas a gente vai apresentar um agravamento disso depois desse período. Por que, pelo amor de Deus, isso aconteceu? Ora, quando eu passava por uma dificuldade, eu dizia assim: tá difícil, hein? Mas Deus está cuidando de nós, e isso vai ser só um período e a gente vai ficar bem depois. Esse sentimento sumiu. Que depois, pergunte, é só a gente se reunir com as pessoas que são materialistas, as pessoas que são ateístas, que não acreditam em nada após a morte, e perguntar para elas: como é que você acha que a sociedade vai estar no futuro, melhor ou pior? Raríssimos serão os que dirão: vai estar melhor. A quase totalidade, para não dizer todos, vai dizer: vai ficar péssimo. Se hoje está ruim, vai piorar muito mais ainda. Ou seja, a visão que se tem é uma visão muito pessimista do futuro da humanidade, muito pessimista. E aí aconteceu que, desprovido da compreensão de que existe uma vida após a morte, houve uma transferência de todas as expectativas do indivíduo para o presente. Faz sentido? Ora, se eu antes dizia, tem vida após a morte, eu digo, não, a gente está ruim aqui, mas a vida eterna, no amanhã, na vida imortal, né? Existe uma outra vida além, e assim
Um renascer, morrer não é o fim. Isso desaparece. A vida passa, nessa leitura, a ser só isso aqui. Então, todas as minhas expectativas de felicidade, elas têm que vir tudo para o momento presente. Eu tenho que ser feliz aonde? Agora. Eu tenho que ser feliz agora. E não dá para ficar esperando muito tempo que eu vou envelhecer. Então tem que ser feliz logo. Então a gente não tem mais aquela expectativa de imortalidade, aquela expectativa de uma vida no futuro, de que vai ter após a morte uma continuidade. É tudo aqui. Então, como é tudo aqui, eu preciso me realizar na vida material que eu tenho. Então eu tenho que ter o carro mais bonito, a casa mais bonita, uma coisa muito difícil, o marido bonito, né? Então você transfere tudo, não é verdade? Porque às vezes você fala, não, ele é feinho, mas depois da morte a gente vai dar uma arrumada, né? Não tem mais depois da morte, o que tem é só o que está aqui. Então a pessoa tem que ter um corpo mais bonito. Já viram quantas academias abriram e as pessoas estão atrás do corpinho perfeito? Não é que a gente não deva procurar fazer um exercício físico, porque isso é saudável. É lógico que é saudável. A questão não é o exercício em função da saúde. É o exercício físico em busca da perfeição do corpo, que está sempre insatisfeito. Tem que mexer aqui, tem que mexer ali. Aí a gente acaba... Se a pessoa tem, por exemplo, uma parte do corpo que nos incomoda, corrige, uai. Faça uma cirurgia. Eu não gosto do meu nariz. Corrige. Eu não gosto da minha orelha. Corrige. Eu não gosto do meu olho, disso, daquilo. Corrige, faça. O problema é quando a gente se vicia. Está na 30ª cirurgia, mas agora eu quero abrir mais um pouco. Fechou muito. Agora eu quero abrir mais um pouquinho. Meu olho fechou muito. Aí abre e fecha. Não, agora eu quero que puxe para cá. E existem pessoas que são viciadas nisso. E olha, eu não quero desejar o mal a ninguém. Não quero que ninguém pense que eu estou desejando o mal. Mas tem uma frase de Jesus assim: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, onde está o nosso tesouro é aquilo que a gente muito ama. Então, aquilo que a gente muito ama nos prende. Estará o nosso coração, é que a gente vai ficar fixado. Então, quando a gente ama muito um bem material, que é o meu tesouro, eu tendo a ficar ligado a ele. Então, vai ter fazendas mal assombradas. Por quê? Porque o cara vai ficar assombrando a fazenda. Casa mal assombrada. Por quê? Porque a pessoa tinha aquilo como uma fixação, ele fica ali. Marido mal assombrado, a pessoa fica... E existe corpo mal assombrado. Tem corpo mal assombrado, porque a pessoa desencarna, mas ela investiu tanto dinheiro naquele corpo, tem milhares de dólares ali em silicone, num monte de coisa, que já não sabe nem como é original. E a pessoa, mas é verdade, a pessoa não se desprende daquele corpo, ela fica fixada. Ela acha que a vida é só material, como é que ela vai se desprender? E ela investiu muito, então, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então nós ficamos fixados nisso, e geramos uma sociedade que é muito imediatista, que está enlouquecida atrás das necessidades imediatas. Então a gente quer ter todo o sucesso do mundo, porque é só isso que é a felicidade, não tem nada depois. Então tem que ser agora, e tem que ser logo, porque como a vida é curta, se eu ficar muito velho não vai dar para usufruir, e aí eu preciso ter muito dinheiro logo. E se eu for fazer uma faculdade, para fazer um mestrado, para fazer um doutorado, nossa, vai demorar muito até eu conseguir dinheiro. Melhor não fazer. Melhor ser influenciador digital,
que eu rapidamente consigo um monte de seguidores e ganho muito dinheiro, fico famoso, e aí eu vou ter o que eu quero. Então as pessoas estão invertendo as suas necessidades em função desse interesse imediato, porque eu não tenho outras compensações, a gente não tem mais. Debruçada sobre essa questão, Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, que é o segundo livro da série psicológica, nos capítulos 1 e 2, ela faz uma análise da sociedade, e nessa análise que ela faz da sociedade, ela divide a sociedade em 4 grupos diferentes. Põe 4 aí para mim. Ela divide a sociedade em 4 grupos diferentes. De onde vêm esses 4 grupos? Do nosso problema resultante do materialismo. Deixa eu ver se eu me faço claro no que eu quero dizer. Na medida em que a gente sequestrou a fé e o homem acha que só existe a vida material, isso adoeceu a nossa sociedade e criou 4 expressões de comportamento que a gente tem hoje. Tá bom? Tem 4 tipos. É porque eu só tenho uma mão. São 4 tipos. Qual é o primeiro tipo de sociedade que a gente tem? O primeiro tipo de sociedade que surgiu é uma sociedade que pensa assim: gente, eu tenho que ser rico, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que conseguir tudo, eu tenho que ter o melhor carro, as melhores coisas, tem que ser agora, eu tenho que conseguir, e eu vou para a academia de manhã e tarde de noite, e eu não posso perder tempo, e eu tenho que trabalhar dia e noite para conseguir dinheiro, e não tenho tempo para conviver com os meus, o tempo está passando, estou me desesperando, meu Deus, cada vez que eu durmo tem alguém estudando para o concurso, então eu não posso dormir, porque quando eu durmo alguém está lendo a questão que vai cair, e eu vou ficar por conta dessa questão, então eu não posso dormir. Aí a pessoa fica enlouquecida, porque ela precisa de ter sucesso, porque ela precisa de ter tudo. Então aí ela tem que ter casa, dinheiro, fama, marido bonito, tem que viajar, gastar, corpo lindo. Isso tudo, infelizmente, não vai acontecer para todos. Marido bonito, então, nós vamos, na verdade, nos esforçar. A gente vai se esforçar, mas nem todos nós conseguiremos ter esse equilíbrio econômico. Nem todos nós conseguiremos ter essa condição de vida que a gente tanto sonha. Então, esse primeiro exército de pessoas não consegue descansar, não consegue relaxar, vive o tempo todo tenso. Esse primeiro grupo é o grupo que a gente vai trabalhar hoje de maneira mais específica. Esse é o grupo dos ansiosos, que é o primeiro naipe de pessoas que surgem na sociedade materialista que a gente tem. Eu confundi vocês com o que eu falei? Todo mundo entendeu esse grupo? Tem um segundo grupo. O segundo grupo diz assim: preciso ter dinheiro, preciso ter fama, ter sucesso, preciso ser rico, preciso que todo mundo me veja, preciso ser importante. Nossa, eu preciso ter um corpo maravilhoso, eu preciso casar, mas eu não vou conseguir, porque eu sou feio, porque eu sou burro, eu não tenho condição, até porque ninguém gosta de mim. Eu sou uma pessoa abandonada, ninguém nem me vê. Eu, coitado de mim, ninguém nem me vê. Eu entro no lugar, ninguém me nota. Eu saio, ninguém nem percebe. Nem minha mãe gosta de mim, meu pai também não gosta de mim. Na verdade, ninguém gosta de mim. Nem eu gosto de mim. Eu nasci para dar errado. A minha vida é horrível. Eu não sei nem por que eu vivo. Eu acho que a hora que eu for embora vai ser um alívio para as pessoas. É por isso que eu sou triste, porque eu não tenho a menor condição de ter sucesso nesta sociedade. A vida não foi feita para mim. Eu olho os outros, todo mundo é bonito, todo mundo casa,
Todo mundo consegue emprego maravilhoso, tá todo mundo bonito, só eu que sou feio. E eu sei que a vida para mim vai ser só desgraça. Eu sou, na verdade, um erro. Eu nunca deveria ter existido. Eu sinto muita dor, eu sinto muita angústia. E por isso eu não gosto de sair do meu quarto, eu não gosto de conviver com as pessoas, eu não gosto de riso, eu não gosto de brincadeira, eu gosto de ficar trancado no meu lugar. Às vezes eu me automutilo, porque eu sinto tanta dor, que eu me corto para tirar a dor que eu sinto no meu coração para essa outra parte do meu corpo. E eu já ando pensando, inclusive, que se eu morresse era melhor. E em função desse materialismo e de uma sociedade que esmaga as pessoas para que elas tenham sucesso, como esse percebe que não tem sucesso, ele se desespera e ao invés de correr na direção da ansiedade, ele cai no fosso da depressão. Este é o segundo exército. Doenças terríveis da atualidade que a gente tem, decorrente do quê? Tudo decorrente da falta de fé. Terceiro grupo. Terceiro grupo, ele funciona diferente. Segundo Joana de Ângeles, ele diz: eu não quero ser rico, eu não quero ter esse corpo bonito, não quero ter sucesso, eu não quero nada disso, porque isso aí para mim tem nada a ver comigo. Mas também não sou besta de me deprimir. Não vou nem me deprimir, não. É só que faltava ficar me angustiando por conta disso. Eu não quero nem saber disso. Sabe por quê? Eu não quero nem saber porque eu não estou nem aí para vocês. Na verdade, eu odeio vocês. Eu odeio essa sociedade, eu odeio a vida, eu odeio viver, eu odeio tudo, eu odeio regra, eu odeio... A única coisa que eu não odeio é odiar. Mas o que eu puder fazer para destruir essa sociedade hipócrita, ridícula, imbecil, cheia de pessoas totalmente falsas que existem, eu vou fazer. Por isso, eu não sigo regras. Se tem uma regra, eu quebro. Se tem uma coisa que dizem que tem que fazer, pois eu sou do contrário, porque eu odeio vocês, eu odeio viver, eu odeio tudo. E esses indivíduos, segundo Joana, caem numa perspectiva do chamado exotismo, exibicionismo, numa tentativa de ruptura com os padrões que a sociedade nos aponta. Eles se movimentam na tentativa de fazer uma quebra de todos os paradigmas que possa ter. Há uma regra? Pois eu sou contra. Tem uma maneira de funcionar? Pois eu sou contrário a isso. Eu sou contrário a tudo que a sociedade tem. Eu odeio vocês. A minha maneira de me vestir, a minha maneira de me comportar, a minha maneira de ser, a forma como eu lido com a minha sexualidade é problema meu. Eu não quero regras, eu não quero ninguém ditando regras. Por quê? Não existe Deus. Se não existe Deus, não tem regra. Se tiver Deus, tem regra. Mas se não tiver Deus, não tem regra. E se não tem regra, e daí se eu fizer o que eu quiser? Eu não tenho ninguém para me governar, para fazer nada. Eu faço da minha vida o que eu quero. Esse é um terceiro grupo que existe. E ele está ficando bastante numeroso na nossa sociedade. Tem algumas expressões mais sutis deles, que são a geração nem. Nem estuda e nem trabalha. E tem também o nem. Que não estuda, não trabalha e também não está procurando emprego. E tem os nem, que não estuda, não trabalha, não está procurando emprego e não está nem aí. Está nem aí. Não está preocupado com nada. Não quer saber de nada. Eles são, na verdade, designados por Joana como os rebeldes. Então você tem os ansiosos, você tem os depressivos e você tem os rebeldes. Todos filhos de uma única coisa: a falta de fé. A falta de fé que destrói a esperança
gera os ansiosos. A falta de fé que destrói a segurança gera os depressivos. A falta de fé que gera a quebra da temperança gera os rebeldes, os inadaptados, os que não se adaptam na sociedade e vivem de uma maneira completamente avessa a tudo que se poderia esperar. E tem um quarto grupo. O quarto grupo é pequenininho. Ele é pequenininho. Esse quarto grupo é o grupo que diz: eu não quero ter todo o dinheiro do mundo, ter toda a felicidade, mas eu também não quero ser depressivo, mas eu também não quero ser rebelde. Por quê? Porque este quarto grupo tem uma característica que os outros três não têm. Eles sabem da imortalidade. Então, como eles sabem da imortalidade, eles fazem uma leitura diferente, porque eles entendem o que é o existir, eles entendem o que é a vida imortal e, por isso, eles possuem uma maneira muito particular de lidar com as coisas. Por quê? Porque eles não perderam o dom de enxergar as coisas pelos olhos do Espírito. Na nossa sociedade, portanto, a gente precisa procurar os instrumentos que a gente possa ter para que a gente consiga, de alguma maneira, diminuir os nossos níveis de adoecimento, seja a depressão, seja a rebeldia, ou seja o processo da ansiedade. No sentido da ansiedade, a literatura, não necessariamente espírita, mas Joana de Ângeles aborda isso, mas a própria psiquiatria coloca, ela diz para nós que ter ansiedade é saudável. Ter ansiedade é sinal de saúde. Pessoas que nunca sentem ansiedade, elas são doentes. Que você precisa ter ansiedade. Por exemplo, a pessoa vai casar no dia seguinte, e aí como é que está? Eu estou tranquilo, não sentindo nada. Está tudo normal. Então é doente. A pessoa vai fazer o Enem no dia seguinte, que vai decidir sobre sua história de vida. E aí, como é que você está? Nem lembrava, é mesmo, né? Nem amanhã. Nossa, nem lembrava. Está doente. Então, a ansiedade é um sinal de saúde. Ansiedade é sinal de saúde. O que é sinal de doença é quando a ansiedade se expressa sem causa. Porque se eu tenho um episódio que vai acontecer e eu fico ansioso porque esse episódio vai acontecer, é porque eu sou saudável. Mas passando o episódio, eu tenho que deixar de ser ansioso. Né? Pronto, fiz o Enem. Cheguei em casa, pronto. Eu vou ficar ansioso agora para ver o resultado. Mas aquilo já passou. Então é normal que a nossa personalidade ela tenha episódios de ansiedade, depois ela baixa. A gente tem episódios de tristeza, que ninguém também é robô, para dizer, não, minha mãe morreu, mas tudo bem, o espírito é imortal mesmo, não senti nada, isso não cabe, não cabe. Então, é necessário que a gente faça contato com a dor e que faça contato com a alegria. Isso é saúde, você ter esse tipo de comportamento. Então, esta oscilação, ela é normal. Quem não oscila, aí sim está adoentado. O que a gente precisa cuidar é quando a ansiedade se transforma num transtorno, que a literatura da psiquiatria chama de TAG, transtorno de ansiedade generalizado. A pessoa fica ansiosa o tempo todo. Ela vem dirigindo, o sinal fecha, meu Deus, demora, abre sinal, abre, mas quer que abra para quê? Porque eu quero ir embora, mas quer ir embora porque eu quero chegar em casa, mas quer chegar em casa por quê? Porque eu quero sair daqui. Então a pessoa está o tempo todo querendo não estar aonde está, e a ansiedade ou você não quer estar no lugar onde está, ou você não quer estar no tempo que você está, ou é tempo ou é espaço. Eu quero sair daquele tempo ou quero sair daquele espaço. Isso é ansiedade.
E quando ela se apresenta de uma maneira sistemática na nossa vida, o tempo todo, sem se afastar de nós, a gente precisa tomar uma providência. E só nós é que poderemos nos observar, dizer, gente, eu realmente estou ansioso. Porque às vezes a gente não fala, mas a gente é ansioso. Nós temos um companheiro espírita, vocês todos conhecem, que ele tem um hábito. Quando ele senta para fazer palestra, ele fica mexendo as pernas embaixo da mesa. O tempo todo, mexendo a perna. Ele não para a perna dele. Mexe o tempo todo. E a gente sempre se encontrava nos eventos e eu sempre via isso nele. E a gente tem muita intimidade. E um dia eu encontrei com ele e ele estava com a perninha bem tranquila, sereno. Aí fui falar com ele. Disse, antigamente você ficava com a perna mexendo, agora a perna está tranquila, não é? Disse, pois é, eu descobri que isso era ansiedade, que eu tinha muita ansiedade. Aí que a palestra ia começar, eu ficava nervoso, ansioso e a perna não quietava. Aí eu disse, como é que você fez para quietar? Aí ele me disse, transferi para o dedão do pé. Dentro do sapato, você não imagina como ele está, né? Porque eu transferia para as pessoas uma sensação de ansiedade. As pessoas me viam, eu estava na mesa agitado. Então ele procurou fazer isso. A gente deve procurar não somente a quietude do corpo. O Buda, quando esteve conosco, nos falava que a gente tinha que procurar 3 níveis de quietude. Esse é o primeiro nível de quietude, a quietude do corpo. A segunda é a chamada quietude das emoções. É você acalmar as emoções. E a terceira quietude é a quietude do pensamento. Então, se você observa que o seu corpo é inquieto, preste atenção nele, porque se o corpo está inquieto, existe ansiedade em você. Então, utilize isso como instrumento para verificar os níveis de ansiedade que você possa ter, para que a gente consiga dizer, eu tenho ansiedade. A inquietude do corpo é um dos sinalizadores da ansiedade. Não é o único, mas é um deles. Mas a pessoa também tem inquietude das emoções. Ela fica inquieta, a pessoa fica o tempo todo preocupada, quem chegou, quem saiu, fulano saiu, não voltou, cadê onde que ele foi? Foi ali, não voltou, porque... Mas tem só 1 minuto e a pessoa fica naquela aflição que o outro volte, que ai meu Deus, não ligou, meu Deus, não ligou. Já ligou, não ligou, ai meu Deus, não ligou, né? Já ligou, não ligou, ai meu Deus. Isso é também sinal de ansiedade. E nós precisamos trabalhar para ver como é que a gente faz para reduzir esses nossos níveis. Existirá a situação em que essa ansiedade, ela poderá ser tratada apenas com a nossa observação sobre nós próprios e conseguirmos, nos casos mais leves, resolver a ansiedade com a mudança de um comportamento. Eu tomo consciência do que eu faço, que é ansiedade, e eu aprendo a retirar essa ansiedade de mim. Às vezes a gente não consegue sozinho. Precisa da ajuda de um terapeuta. O terapeuta vai nos ajudar com algumas técnicas a reduzir a nossa ansiedade. Aí vai usar técnica de respiração, algumas técnicas corporais, de mentalizações, para facilitar com que você saia do estado de ansiedade. E nos casos mais graves, o terapeuta não vai dar conta. Aí tem que entrar com a medicação. Aí precisa ir no médico, para que o médico nos receite um remédio para reduzir os níveis de ansiedade. O médico que faz isso é o psiquiatra. E tem muita gente que não vai no psiquiatra porque diz que psiquiatra é médico de doido. Eu não sou doido, então eu não vou. Na verdade, o psiquiatra é o médico para não ficar doido. Então, se você não for, aí é que você fica doido. Então, para que você não fique, vá. Mas a gente geralmente não vai direto no psiquiatra. A gente vai no terapeuta.
O terapeuta aprecia e tenta ver se com os recursos dele ele consegue conduzir a nossa vida. Se ele não conseguir, ele vai dizer, olha, eu recomendo você ao psiquiatra para te dar uma substância para você diminuir, dormir melhor, não dorme, tem um sono agitado, fica muito aflito com tudo, não consegue comer, tem um monte de sinais de ansiedade, sudorese, palpitação, taquicardia, são sinais físicos. A ansiedade gera sinais físicos. Professores aqui devem ter visto já na escola a crise de ansiedade nos meninos antes de fazer prova. Na minha época não existia, mas hoje tem. Vai fazer uma prova, tem uma quantidade de garotos que vai para a sala da diretoria para ficar ali quietinho, porque deu uma crise de ansiedade na prova e não está conseguindo se equilibrar para conseguir fazer o exame. Então isso também a gente tem que considerar, ou seja, nós estamos numa nova realidade. Toda essa realidade, ela tem como raiz fundamental esse nosso afastamento em relação à fé. Em relação à fé. Mas, o que nos compete mais diretamente discutir hoje é como é que a gente faz para trabalhar isso, né? Meu Deus, o que é que eu faço para lidar com a ansiedade? Se existe alguma coisa que a gente tenha de orientação dentro da doutrina espírita para nos ajudar nesse sentido. E tem. Então hoje a gente vai aproveitar esse nosso tempo para que a gente veja uma receita que Joana de Ângeles nos oferece no livro Plenitude para lidar com essas questões. Se vocês quiserem, eu mostro o método que ela propõe. Se vocês não quiserem, eu não falo nada. E a gente já encerra. Está todo mundo esperando. Então vem cá, Marinha, eu preciso de você. Assistente bom. O método de Joana, ele tem 12 passos. Misericórdia agora. Os dois do pé. São 12 passos que ela tem. Ela apresenta dentro do trabalho que ela nos faz esses 12 passos. São 3 ferramentas, 3 coisas dentro de nós. São 4 ferramentas, 3 coisas dentro de nós, 3 coisas fora de nós e 2 resultados que a gente vai ter. Então a gente vai começar pelas ferramentas. Vamos lá. São 4 ferramentas. Essas 4 ferramentas a gente vai ter que desenvolver para que a gente diminua a ansiedade. Estou confundindo vocês com o que eu estou dizendo? Vamos lá. Vamos começar. Se você não tiver... Isso aqui não resolve a ansiedade, mas são as ferramentas que você tem que ter para que você resolva. Repare que são 12, eu vou mostrar os 4 primeiros. Você tem que ter essas 4 ferramentas para que você consiga iniciar o processo de redução da ansiedade. Então lá vai. Primeira coisa que você precisa ter para que você consiga fazer essa redução. 1. Vontade. O que é vontade? É desejo realmente de melhorar. E isso não é só para ansiedade. Eu preciso perder peso, gente. Eu preciso caminhar. Ai, meu Deus. Eu preciso fechar a boca. Eu preciso... Mas eu não tenho vontade. Eu só tenho um sonho. Mas não tem vontade, porque não executa isso, não tem perseverança. Então ela diz o seguinte, que a vontade ela tem que estar firme, porque você vai ter um desafio enorme pela frente. Você pensa que é fácil vencer um hábito? É difícil. Então, quando você diz assim, eu quero mudar, você tem que criar uma rotina para fazer, você tem que abrir espaço na sua agenda, você tem que se reorganizar. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, que eles diziam assim, ano que vem
eu vou estudar mais. Você vai ver, pai. Ano que vem eu vou me dedicar mais. Você vai ver. Eu ficava ouvindo e dizia, tudo bem, eu acredito. Eu quero que você me diga o que é que você vai fazer menos para sobrar tempo para estudar mais, porque vai continuar tendo 24 horas o dia. Para você estudar mais, o que tu vai tirar da tua agenda para sobrar espaço lá? Vamos lá, diz aí para mim. Aí eles ficavam assim, pois é, a gente só consegue fazer mais uma coisa se fizer menos a outra. Então a vontade, ela é fundamental para o processo de mudança. Eu preciso dizer assim, isso é importante para mim. Eu não estou bem como eu estou e eu preciso me comprometer com o meu processo de mudança. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que abrir espaço na minha agenda para isso. Então, onde eu vou cortar? Rede social? Vamos ficar menos na rede social? Vamos só ficar um tempinho e sair? Porque se a gente deixar a rede social, como bem diz o Rogério, é um devorador de mentes, né? Eu digo um pouco diferente, digo que é um devorador de horas, mas é um devorador de vida, porque você fica ali dentro, quando você sai, meu Deus, já é noite. Por quê? Porque a gente não se dá conta, as horas passam muito rápido, e para que você consiga fazer uma mudança de dieta, a partir de hoje eu vou comer menos açúcar, não vou tomar mais refrigerante, tem que ter força de vontade, tá? Porque dá vontade. Você vê aquele refrigerante em cima da mesa gelado, aquele doce, isso não vou comer. E aí você come. Então você tem que ter força, coragem. Então o primeiro elemento desse mecanismo de desenvolvimento nosso é nós nos apropriarmos de uma condição efetiva que diz respeito à nossa perseverança. Vamos ter muita vontade de abandonar pelo meio do caminho. Não vai valer a pena. Dá uma ressaca moral miserável quando você abandona o início de um processo de mudança. Então, mantenha firme a sua força de vontade. Recomendo a leitura da questão 909 de O Livro dos Espíritos, que fala sobre a vontade. O Livro dos Espíritos, questão 909, nos fala sobre a importância de nós nos voltarmos para que a gente consiga fazer esse trabalho. Esse é o número 1. Foi? Vamos orar a Deus. Número 2. Às vezes a gente quer mudar, mas a gente não consegue fazer. Então, o número 2 aqui, o segundo elemento nessa 909, vem aqui para mim, vê se tem. 909, isso. O segundo elemento nessa grande escala de Joana, ele vai apoiar o primeiro. 909, diz assim: poderá sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Pode o homem vencer suas más inclinações? Pode. Resposta dos Espíritos: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Só isso. Então o problema é que a gente diz assim, eu queria tanto ser um espírito de luz, gente. Eu queria tanto chegar assim num lugar que todo mundo ficar impressionado, mas eu não faço nada para melhorar. Eu quero que a lei de Deus mude e eu me torne evoluído na nova lei. Gente, a nova lei não vai existir. A lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus, questão 615. Então, não vai mudar.
Somos nós que temos que mudar. A lei de Deus não vai mudar. E também não tem aquela, já tem tanto tempo que ele é atrasadinho, vamos avançar e vamos dar uma estrelinha para ele avançar. Não tem isso não. Não tem. Vai ficar na mesma posição, porque é o indivíduo que promove a sua mudança. Vamos embora. Número 2. Esse segundo elemento da escala de Joana, ele fortalece o primeiro, porque o primeiro elemento, a vontade, às vezes fica fraca. Então nós temos um segundo elemento que fortalece a vontade. E esse segundo elemento, a doutrina espírita nos dá de sobra esse segundo elemento. Talvez seja o que ela mais nos entregue, de todos esses 12 pontos, o que ela mais nos entrega é o segundo. Chama-se conhecimento espiritual. O que diz Joana? Se você não tem conhecimento espiritual, você tem menos coragem para mudar. Mas é lógico, isso o próprio Buda também dizia, que a razão do sofrimento humano era a ignorância das coisas espirituais. Por que eu sou uma pessoa que sofre? Porque eu não sei o que é a lei de Deus, o que é a reencarnação, eu não sei o que é a lei de causa e efeito, não sei que sou um espírito imortal. Como eu não sei nada, aí eu sofro. Então o sofrimento decorre do quê? Da falta de compreensão do que eu verdadeiramente sou. Por isso que o conhecimento espiritual ele é fundamental aqui, para ele fortalecer a vontade. Eu vou dar só um exemplo. A gente diz assim, olha fulano, você não vai conseguir ter uma vida em paz enquanto você não perdoar ali aquela pessoa que te incomoda. Ai, mas eu tenho muita dificuldade, gente. Perdoar, nossa, chega o meu coração se revolta de ter que perdoar. Eu não aceito o que ele me fez, eu ainda vou perdoar, ainda vou ser besta, que ainda perdoo depois de tudo que ele me fez. Aí vem o conhecimento espiritual e diz, não, você não quer perdoar, você não perdoa, mas ele vai nascer seu irmão na próxima. Não, eu vou, traz a ficha de volta, eu vou perdoar. Por quê? O conhecimento espiritual, ele fortalece a nossa vontade. Porque às vezes eu digo assim, mas eu estou muito velho para mudar. Agora não adianta mais. Adianta, porque eu não sou um corpo, eu sou um espírito imortal. Tudo aproveita, nada vai se perder. Então esse conhecimento espiritual, ele é muito importante. E isso a doutrina espírita nos dá. Ninguém, mas ninguém que conhece doutrina espírita pode dizer, eu não mudei porque eu não sabia. Essa não vai caber todos os outros 11 vai caber, mas essa não vai colar, porque a gente, dentro do Espiritismo, é mostrado para nós tudo sobre a vida espiritual, a lei de causa e efeito, porque que as famílias se formam, o que é a reencarnação, obsessão, mediunidade. Não falta nada para mudar. Então isso aqui é um elemento que a gente precisa se apropriar. Quem sentir que a sua vontade está fraca, fortaleça o conhecimento. Entre num grupo de estudo, fortaleça suas leituras, se fortifique no conhecimento espiritual para que a vontade se fortaleça. Confundi? Não? Número 3. Número 3. A terceira ferramenta que a gente precisa buscar, contato com a natureza. Joana de Ângeles diz que a gente vive uma vida muito artificial. A gente não tem contato com a natureza. A gente vive num apartamento, dentro de uma cela fechada, só vê parede de concreto, pensa que leite dá dentro de caixa, que galinha é aquele animal gelado que a gente compra no supermercado, e a gente vive uma vida muito artificial. Outro dia eu estava conversando sobre isso, falando num grupo de jovens, aí eu disse, olha, quanto menos embalagem você abre, e quanto mais colorido é o prato que você come, mais saudável é a sua comida. Então você vê, se você abre muita embalagem, sua comida não é saudável. E se você come só uma cor, fique esperto. Você tem que comer coisas coloridas e abrindo o mínimo de embalagem possível.
Aí um que estava sentado disse: então a minha alimentação é super saudável. Eu disse: é? Eu adoro M&M, só rasgo uma embalagem. Então ele rasga o M&M e joga no prato aquilo colorido. Tá um espetáculo, né? Alimentação saudável. Mas o que é o contato com a natureza? O contato com a natureza é viver na natureza, é andar descalço, pisar na grama, sabe? Ter um animal de estimação, é você se apaixonar pela natureza, tomar banho de cachoeira. Quem já tomou um banho de cachoeira já percebeu o que... Já viu, não já, minha filha? Leva tudo. Quando a gente sai, gente, espero que pelo menos a alma tenha ficado. Mas se é uma água corrente, você percebe a energia, o contato com as árvores, essa relação com a natureza, ela é maravilhosa. Ana Teresa Camasmi, ela passou por uma experiência muito difícil, uma das experiências mais difíceis da existência. Ela tem uma história de luto de um filho dela. E ela conta num de seus livros chamado Palavras para a Alma, que nos momentos de maior dor, que ela não sabia o que fazer com o desespero da saudade, ela ia para um parque perto da casa dela e procurava as árvores grandes. Ela não abraçava as árvores. Ela não abraçava. Ela encostava assim na árvore, de costa, e olhava para cima para ver a copa das árvores lá em cima. E ela se transferia para a árvore e dizia: essa árvore é mais velha do que eu. Ela já enfrentou tempestade, chuva, seca, vento. Ela já viveu todo tipo de dificuldade e ela sobreviveu. Ela é mais forte que eu. Eu vou transferir para ela a minha dor. Aí ela transferia tudo para a árvore e transferia a grandeza da árvore para ela. E aí nessa troca de energia ela disse: eu voltava para casa mais tranquila, porque eu vinha fortalecida pela energia que eu buscava nas árvores. Você ir à praia, sentar para ver o mar, refletir, é maravilhoso. Mas talvez de todas as experiências de contato com a natureza, a que seja mais impressionante é uma noite estrelada num ambiente sem luz. Não há ninguém que, vendo aquela noite absurdamente estrelada, sem nuvens, num local que não tem nenhuma iluminação, olhe para o céu e não sinta a grandeza do Criador. O natural comentário é: meu Deus! Você se conecta com o divino quando você vê uma situação dessa natureza. Então, o contato com a natureza é um fator essencial para que a gente restaure isso. Por quê? Porque a gente perdeu a nossa filialidade de Deus. A fé não está rompida. Eu preciso reconstruir a fé. Eu preciso restaurar o fio que está rompido. E uma das maneiras de restaurar o fio é por isso que ela fala do contato com a natureza, para você reencontrar o seu Criador. Porque você se perdeu do seu Criador, você se perdeu dele. A gente vive tão distante, tão longe de fé, não visita templos, não ora, não tem conexão, então a gente vai adoecendo, e quando a gente vê, nós estamos nos sentindo completamente sozinhos. Eu preciso me reconectar. Então você tirar um dia para você fazer um contato com a natureza é um restaurador das conexões nossas com o mundo espiritual e com Deus. Tranquilo? Vontade, conhecimento espiritual, contato com a natureza. Quarto, meditação. Ela diz que isso aqui também a gente precisa ter. E nós que somos ocidentais dizemos assim: mas meditação? Mas eu não dou conta disso. Primeiro que a minha perna não dobra mais. Para eu ficar sentado naquela posição, minha coluna vai doer, eu vou ficar
Meu Deus, eu não aguento isso, eu não aguento. Pois é, mas meditação não é uma posição física. Meditação é ir para dentro. E a gente não precisa ficar na posição de lótus para meditar, porque eu posso ter muita gente que está na posição de lótus, mas não está meditando. Está na posição de lótus, lembrando, mas a minha sogra, eu vou te falar. Tá. Mas a posição de lótus está lá, você olha, não, você está perfeito. Está fazendo yoga, está na posição do corvo. Já viram a posição do corvo? Depois vocês vão olhar na internet. Ou dificuldade é aquilo. Você fica só com as duas mãos no chão e o corpo levanta atrás e fica pendurado assim. Eu não sei como é que consegue. Eu acho que é só uma foto que eles batem, porque a pessoa deve cair logo em seguida. Eles ficam naquela posição ali, não sei nem como é que concentra, mas é a posição do corvo. Pois vocês olhem, vocês vão ficar em pânico. Mas não é preciso esse tipo de situação para que a gente medite. E o que é que eu preciso? Ir para dentro. Então, como é que eu medito? Eu medito no ônibus. Indo no ônibus, encosto a cabecinha naquele vidro que treme e fico ali, enquanto vai tremendo eu vou pensando. Quando eu estou dirigindo, estou na estrada, ou eu tenho quem mora em cidade grande, que vai de um local para o outro, que demora 1 hora dirigindo, você aproveita e vai também meditando. Quando você está fazendo algo que não exige que a mente esteja muito ocupada, estou lavando louça, uma pilha de louça, opa, que maravilha, vamos meditar enquanto lava, uma pilha enorme, quantos minutos para meditação eu vou ter? Então você está lavando e está pensando. Se vocês lembrarem, no Livro dos Espíritos, questão 919A, essa não precisa. Livro dos Espíritos 919A, Santo Agostinho fala que ele meditava. Qual era a posição que ele assumia? De lótus, como era a posição dele? Qual era o momento que ele meditava? Antes de dormir. Claro. A minha vida é muito agitada, eu não tenho tempo. Olha, eu não pego um ônibus, eu moro em cidade pequena e não lavo louça. Não passo pano. Eu não faço nada que me ocupe assim, do ponto de vista físico, que me deixe a minha cabeça relaxada para eu meditar. Não tem escapatória. Na cama. Antes de dormir, você deita e tira uns minutos para pensar. O que é meditar? Meditar é pensar em você mesmo. Pensar na sua vida, o que está acontecendo, quais são as coisas que precisa mudar, o que está incomodando você, o que as pessoas reclamam de você. Para dar uma medida, uma pensada nisso. Só que para poder meditar, você tem que ficar esperto durante o dia, porque se não estiver esperto durante o dia, você não vai pensar em nada durante a noite. Você diz, não, foi tudo ótimo hoje. Ixi, não aconteceu nada. Você tem que estar atento para você, olha, me aborreci com fulano, fiquei com raiva desse, aquele outro ali me deu uma vontade de pegar o pescoço. Então eu vou anotando durante o dia os episódios que eu tive, para eu poder meditar à noite. Se eu não presto atenção e ajo no automático, eu vou terminar o dia assim, graças a Deus, hoje foi tudo bem, não preciso, estou maravilhoso, durmo. Não, eu tenho muitos episódios que aconteceram, então eu vou pensar neles e dizer, aqui eu posso melhorar, isso aqui não é legal o que eu fiz, aqui eu também posso ser melhor. Então eu vou analisando cada um desses episódios para fazer. Em outras palavras, eu preciso analisar a minha vida, Marinês. Eu preciso pensar no que eu estou fazendo para que eu possa mudar. Porque se eu não pensar, eu não mudo. E uma das coisas importantes, ouvir o que os outros falam de nós. Principalmente sogra. É uma ajuda maravilhosa. É uma ajuda maravilhosa porque diz tudo que você precisa ouvir de você. A gente rejeita. Não rejeita, aproveita. Olha, eu sou estúpido. Não sabia. Então você vai se autoconhecendo através desses instrumentos. Então nós temos 4 ferramentas e nós temos 3 conquistas
que a gente faz dentro de nós. Isso, 3 é isso. Eu tinha 4 ferramentas ali, que era a vontade, o conhecimento espiritual, o contato com a natureza e a meditação. Eu preciso disso para que eu comece até agora não aconteceu nada. Isso aqui eu só me muni de ferramental. Agora é que vai começar o trem. Agora é que vai começar o processo de transformação. Exatamente quando o tempo acabou, é quando a gente vai começar, né? Não? Posso parar? Não. Ah, não? Vamos lá. De posse dessas ferramentas, 4, existem 3 mudanças interiores que a gente vai fazer. São 3 mudanças dentro de nós. Isso aqui é baseado nessas ferramentas. Elas servem de base. Isso aqui é embaixo. Tá. Elas servem de base para isso. Então, se eu não tiver essas ferramentas, eu não vou conseguir fazer. Então, se eu disser assim, sabe como é que você faz para terminar a ansiedade? Faça isto. Não vai conseguir, porque eu tenho que ter essas ferramentas aqui. Eu confundo vocês com o que eu estou dizendo? Eu tenho que ter isso para que eu consiga fazer isso. Então, vamos lá. Vamos começar pelo primeiro deles. Isso aqui pode baixar. Primeiro processo que eu tenho que ter para sair da ansiedade: auto-perdão. Eu só consigo auto-perdão se eu tiver aquele negócio ali, se eu tiver conhecimento espiritual, se tiver vontade, se eu tiver contato com a natureza, se eu meditar para fazer o auto-perdão. O que é o auto-perdão? É eu visitar o meu passado e fazer uma releitura daquilo que aconteceu. Porque tem muitos de nós que vivemos quadros de ansiedade, aí você vai ver o que é o passado. A pessoa tem uma história que ela não conseguiu resolver e por isso hoje ela vive uma aflição miserável. Uma angústia muito profunda por conta de algo do passado que ela teve e que ela não consegue lidar. Então, ela tomou uma atitude na adolescência que ela não consegue se perdoar. De um relacionamento afetivo, de alguma coisa que tenha acontecido, hoje ela carrega como que uma sombra junto com ela. Então, quando a gente tem esse tipo de sentimento, é muito difícil você conseguir sair de um quadro de ansiedade. Porque a pessoa não dorme, porque ela lembra, meu Deus, não gosto de lembrar disso que eu fiz, não gosto de lembrar. Então, a pessoa fica vivendo um processo em que ela tenta fugir de si mesma porque ela não consegue se auto-perdoar. E aí eu preciso daquelas ferramentas lá. Para quê? Para que eu descubra que eu não sou mais a pessoa que praticou isso no passado. Quem realizou isso no passado não sou mais eu. Porque repara, se o que aconteceu no passado hoje me incomoda, é porque eu não sou mais capaz de fazer hoje aquilo que eu fiz no ontem. Faz sentido? Sim. Então eu não sou mais a mesma pessoa. Então por que eu carrego culpa daquilo que a adolescente fez, se eu já não sou mais a pessoa que fez aquilo? Então, o que a gente faz? Na meditação, a gente faz um encontro nosso com o nosso passado. A gente vai fazer, na meditação, eu vou conversar com essa menina e vou perdoá-la por aquilo que ela fez. A menina que vive em nós, ou o menino que vive em nós, precisa do nosso perdão. Então você vai mentalizar que você encontra com ela. E você deixa ela contar toda a história dela. E depois você diz, eu entendo você. Vem cá no meu colo. E colhe essa menina no colo, protege, cuida dela. E diz, você não sabia o que eu sei, por isso que você fez o que você fez. Se você soubesse o que eu sei, você não faria. Mas eu vou cuidar de você. Porque nós não somos mais a mesma pessoa. Existem muitas pessoas assim, mas a lei de causa e efeito vai cobrar. A lei de causa e efeito não cobra, a lei de causa e efeito educa.
Então, se alguém cometeu um equívoco e hoje a pessoa já mudou muito, não é mais assim, fala para as filhas, para as netas, para as amigas, para que não façam o que ela fez, ela não é mais a mesma pessoa. Então, automaticamente, o que é que a lei de causa e efeito precisa? Só um pedacito para educá-la, ou às vezes mais nada, porque já desenvolveu. Então, por que que a lei vai punir alguém que está transformado? Agora, se eu na minha adolescência tive uma atitude qualquer, e hoje, depois de passado tantas décadas, eu continuo tendo a mesma ideia, propago a mesma ideia, insisto na mesma ideia, defendo, estimulo pessoas a fazer, então eu estou quase que na mesma posição que eu estava na adolescência. Então a lei de causa e efeito vai ter que me pegar aqui embaixo e levar lá para cima. Aí sim, nessas circunstâncias, a lei de causa e efeito vai ser mais dura. Mas em quem já se transformou, qual é o sentido que a gente teria de fazer essa mudança? Então, o primeiro processo é o processo do auto-perdão. A gente se perdoar pelo passado, se perdoar pelas coisas que a gente está fazendo no presente. Para quem no presente vive conflitos, nossa, eu não consigo, você não sabe o que está acontecendo na minha vida, o que está acontecendo hoje. Então, conhecimento espiritual, para que a gente consiga se organizar. Fortaleça o conhecimento espiritual, oração, evangelho no lar, proximidade com Deus, para que a gente se robusteça e não cometa mais os mesmos equívocos. Às vezes as pessoas dizem assim, minha mãe está em casa, minha mãe está sequelada, está uma dificuldade enorme conviver com ela, você não tem noção de como está sendo. Então, muito bem, fortalecimento no estudo, na oração, para que a gente tenha mais força para não viver os quadros de angústia, que a gente fica ansiosa. Por quê? Porque a minha mãe tira a minha paz, eu acordo de manhã já imaginando o que ela vai aprontar durante o dia comigo. Então, é se fortalecer sabendo, tudo vai passar, eu sou imortal, só acaba um dia. É só uma fase. Número 12. Qual foi que eu peguei primeiro? Esse. Foi esse? Tanto faz, né? De lá para cá. É. Número 12. Além do auto-perdão, segunda mudança, realizar a resignação. O que é a resignação? É diante das circunstâncias da vida você dizer, realmente, se a vida não me deu isso, é porque não era bom para mim. Eu só consigo ter resignação se eu tiver Deus. Por que as pessoas não se resignam sem a fé? Porque não dá. Na medida em que eu tenho a fé e o conhecimento espiritual que diz, olha, pela lei da reencarnação, se isso que você tanto busca você não teve, é porque existe uma razão para isso. Você vai lutar até o limite das suas forças para alcançar o que você quer. Se você não conseguir, é porque realmente desta vez não era para ser. Essa compreensão de uma resignação diante de uma doença, diante de um luto, diante de uma perda de qualquer natureza, ela é muito mais fácil de se obter quando você consegue ter o conhecimento espiritual. Por isso que eu preciso ter essas ferramentas para que eu consiga fazer esse processo de mudança. Está claro o que eu digo? Terceiro elemento interior. Terceiro. Além de nós fazermos o auto-perdão e de nós fazermos a resignação, existe uma coisa que eu particularmente acho lindo. Chama ressignificação. Eu só consigo fazer ressignificação, Leia, se eu tiver as ferramentas. Senão, não ressignifica. O que é ressignificar? É você olhar para o outro e dar um novo significado para ele. Se eu não tenho conhecimento espiritual e eu tenho um filho que é usuário de droga, eu digo, isso aqui é a cruz que eu carrego, isso é uma praga. Não vejo a hora dele morrer para acabar com esse sofrimento da minha vida. Tomara que matem. Por quê? Porque a minha leitura é uma leitura materialista. Tenho um marido difícil, nossa, meu Deus, não vejo a hora que ele vá, vai com Deus, todo dia que ele vai para o trabalho, eu digo, vai com Deus, mas é para ele ir logo, para Deus levar e não voltar. Então, é uma ressignificação, é eu olhar para o outro
e dar um novo significado para ele. Não precisa dizer para a pessoa isso, mas é você dizer: você é o meu grande desafio, né? Se eu conseguir trabalhar com você sem desistir de você, porque você é um usuário de droga, eu terei feito um grande progresso em mim. Mas se eu desistir de você, eu também estou desistindo de mim. Eu não posso desistir. Dar uma ressignificação para a família, dar uma ressignificação para relações familiares, olhar os filhos difíceis, os parentes difíceis e dizer: você é a grande chance que eu tenho, eu aceito você do jeito que você é, eu aceito você. Aceitar a realidade que a vida tem, aceitar o pai real, a mãe real, as pessoas reais, a família real que a gente possui. E eu não estou desejando o mal para ninguém não, mas a reencarnação diz que existe uma grande... Estou com dó de você já. Esqueci. Eu queria só dizer o seguinte: não estou desejando mal para ninguém não, mas há uma tendência de que a gente volte à mesma família. Não foi assim sempre para trás? Porque fulano, Públio Lentulus, era bisneto de Públio Lentulus Sura, que era ele mesmo. Esse reencarne dentro da família não é uma obrigação, mas ele é muito comum. Então, se foi comum para trás, vai ser comum para frente, gente. Ou seja, essa família que a gente tem hoje, muito provavelmente ela vai ser a base da próxima. Mas antes que a gente se desespere, marido pode vir como filho, só para acalmar. Porque a gente diz: meu Deus, esse marido de novo. Não, ele pode vir como filho. Isso é um arranjo que pode acontecer. Mas a ressignificação, ela é um movimento maravilhoso, em que você olha para a família e tem uma nova leitura. Você olha para o seu corpo e você tem uma reinterpretação do que ele seja. Quer dizer, pelo conhecimento espiritual, pela meditação que você faz, eu ressignifico quem eu sou, o que o outro é na minha vida. Eu dou um outro sentido para tudo, eu dou um outro significado. Ou seja, eu realizo um processo de ressignificação. É difícil a minha família? Mas eu vou curtir o difícil que ela tem. É isso aí. É só por um tempo, vamos curtir. Não curti minha mãe que está com Alzheimer, que me cospe, que me morde quando vai tomar banho. Não curti, porque isso vai passar. A gente já teve tantas encarnações e passou tudinho, Paulo. Vai passar essa também. Não curti. E aproveitar o máximo que eu puder dela. Aproveitar, não endoidar, porque meu Deus, eu vou enlouquecer. Vai se não olhar de cima e ver que a vida não é a existência. A existência é só essa coisinha. E a vida é muito maior. Aí, nós temos outros 3. As outras 3 que a gente tem agora são para fora. Nós temos, esses 3 eram para dentro. Auto perdão para mim, né? Resignação sou eu. Ressignificação sou eu. Agora, na relação com o próximo, para a gente se resolver 3 elementos também. Primeiro, a prática da caridade. A prática da caridade. Por quê? Porque a caridade, ela tem o dom de nos libertar da nossa dor. Quando eu era assim, menino pequeno da idade da Marinês, eu tinha a crença que a caridade era para que a gente tivesse a condição de ajudar alguém. E eu ouvi aquela frase velha que dizia: não, o beneficiado sou eu é que sou. Mas eu achava que isso era jogo de palavras. Eu disse: não é não, beneficiado é o outro que está com fome, você deu um prato de sopa para ele, ele está bem. Não é eu, na verdade, não, é ele que foi o beneficiado. Hoje, já com quase 100 anos, eu já consigo ver que realmente o grande beneficiado somos nós. Por quê? Porque eu tive a chance de ver na prática pessoas em graves processos depressivos, que você dizia: vai para o trabalho assistencial da casa, distribui sopa.
E na medida em que a pessoa pega aquela... Não tem nada a ver, né? Uma concha de sopa botar no prato do outro, tem nada a ver. Mas isso cura. Isso cura, Marinês, porque a pessoa se envolve na dor do outro. Ela vê as crianças, ela conversa, ela esquece da sua dor. Ela percebe que ela pode ser útil. Porque geralmente quem é depressivo diz assim, eu não sirvo para nada, minha vida está acabada, eu não tenho mais validade para nada. Não, vamos embora, pega a sopa, leva lá, pega o panelão ali, leva ali, bota para cá, bota para ali e tal. Vamos lavar isso. E a pessoa diz, gente, eu sou útil, eu sou capaz, eu posso ajudar. Então isso é extremamente terapêutico para nós. E assim como serve nos processos de depressão, serve nos processos de ansiedade, em que você vai lidar com as pessoas, você vai aprender a ver a vida dos outros e vai perceber que os outros também passam dificuldades. Você diz, minha vida é muito difícil. Eu sou assim porque você não tem noção de como é a minha vida. Acordo de manhã cedo, eu tenho que preparar coisa para poder sair, tenho que levar menino na escola. Então, os outros também. Você vai descobrir que é igual. E o que é pior, não tem nem dinheiro, vai a pé, carregando as crianças de bicicleta. Mas, gente, a vida dele está mais complicada que a minha. Não é que a gente precise encontrar uma pessoa pior do que nós para se sentir bem, não é isso. Mas é você perceber que as pessoas podem verdadeiramente viver a vida de forma diferente, na medida em que elas conseguem interpretar os seus deveres, coisa que a gente às vezes está tendo dificuldade. Então, diz ela que é a caridade. Segundo elemento que ela tem, compaixão. Coisa que a gente nem sempre tem. O que é compaixão? Compaixão é você ver uma pessoa fazer uma coisa que está errada e você não ficar, está vendo o que você fez? Parece uma doida, parece uma doida. Compaixão. Para de reclamar, para de se queixar dos outros, para de reclamar da vida. Ter compaixão com o outro é você ter paciência com as pessoas. Quem tem filho adolescente não se dá conta que, como ele está crescendo muito rápido, em 3 meses o braço dele já não é mais do tamanho que era. Em 6 meses o braço está muito maior do que era, a perna cresceu. Então ele derruba as coisas na mesa, ele vai pegar um suco, ele derruba. Por quê? Porque ele não sabe o tamanho do braço. Quando ele vai fazer assim, ele pensa que o braço dele é de um tamanho, mas já é de outro. Então ele chuta móvel, ele derruba as coisas, ele é desastrado, tudo na mesa vira. Tem que entender. É assim mesmo. Aí você diz, mas minha filha, não é possível, já falei para você. Como que você procura um rapaz desse tipo? Pelo amor de Deus, já é a 3ª vez eu te falo. Mas é assim. É o jeito. A juventude é desse jeito. Tem que ter paciência, compreender como as pessoas são, aceitar as pessoas com as dificuldades que elas possuem, com as fragilidades que elas têm. Então, ter compaixão do outro, o Buda dizia que a compaixão é o mais nobre dos sentimentos, que é você olhar a pessoa que erra e conseguir dizer, eu te compreendo, eu entendi, eu consigo te entender. Ontem a gente estava falando de doutrinas secretas, e lá nas doutrinas secretas eles diziam que das grandes descobertas da doutrina secreta era a descoberta de que estava tudo certo, que ninguém devia reclamar de ninguém, porque cada pessoa está num grau evolutivo e tem que aceitar a pessoa na fé que ela tem, na forma como ela vive e entender o outro. Então ter misericórdia com os ignorantes era um dos atributos importantes dentro dessas doutrinas secretas. E aqui, nesse quadro que Joana de Ângeles nos propõe, ela coloca a compaixão como um elemento fundamental disso, porque quando a gente não tem compaixão, a gente vive irritado, olha aqui, fez de novo, não sei o quê, e a vida em casa fica um inferno, porque olha aqui, olha o que ele fez, ele fez, senta conversa, tenta fazer da melhor maneira possível para não tornar uma coisa tão agressiva. Então isso é muito importante para a gente fazer. E o terceiro é o de lá, esse aqui. O terceiro desses elementos para fora, nós temos a caridade, a compaixão, e o terceiro, evidentemente, o perdão.
o perdão. O perdão é fundamental porque a gente acha que a gente não deve perdoar porque o que o outro fez é imperdoável. Só que o não perdão vincula os espíritos, tá? Então, quando você diz eu não perdoo, você está marcando o encontro com a pessoa para a próxima existência. Quando você diz assim, eu nunca vou perdoar o que eu... E trinca o dente, né? Eu nunca vou perdoar o que você me fez. Energeticamente eu estou dizendo, eu quero você na minha família na próxima existência. Você tem que saber se é isso que você quer. Se é isso que você quer, vá em frente. Vá em frente. Se você não quer, solta. Veja Jesus. Jesus não perdoou seus inimigos. Então ele não reencarnou perto de Pilatos, Herodes, Judas. Ele não reencarnou, ele perdoou. Mas isso não tirou a responsabilidade de nenhum deles. Porque o mal está dentro de nós. Eles vão renascer para resolver o problema deles, sei lá com quem. Mas não é mais comigo. Então eu me liberto. Dar perdão é libertar-se da necessidade de reencontrar. Por isso que o perdão é o elemento aqui importantíssimo. Então aqui quais são os três? Caridade, compaixão e perdão. Para que vocês não esqueçam. Questão 886 de O Livro dos Espíritos. O que é a caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas do próximo, perdão das ofensas. Tudo se conecta. E aí, eram 4 ferramentas, 3 para dentro, 3 para fora, 3 e 3, 6 e 4, 10, eu disse que eram 12, falta 12. Os 2 que faltam são os 2 grandes resultados que a gente tem. O número 11 é a descoberta do amor, que é o resultado de tudo. E por que o amor é tão importante? É porque o amor é a chave da porta da felicidade. O destino de todos nós é a felicidade, mas a chave da porta é o amor. Enquanto eu não amar, eu não abro essa porta. Eu não abro essa porta. Então não tem como você ser feliz sem amar. Resultado: a vivência de todos esses instrumentos vai conduzir a criatura humana a um novo patamar de entendimento da vida, o amor. E quando a gente ama, automaticamente a gente é feliz. Se eu guardo mágoa, guardo ódio, não tem como ser feliz. Eu quero ser feliz, então ame. O amor é a condição essencial para que a gente consiga alcançar a felicidade. De todas essas coisas, portanto, a gente vai perceber que, mesmo que a doutrina espírita nos diga que a felicidade é o destino de todos nós, é verdade, ela é o destino, mas ela está atrás da porta. Tem que abrir a porta. Então você tem que aprender a perdoar, aprender a compreender, aprender a se envolver com o outro, a se auto-perdoar, a se resignar, a ressignificar, a fazer todas essas movimentações para que você diga, agora eu achei a chave. Agora eu vou desfrutar a felicidade. Então, não tem como Deus assim, eu vou te entregar a felicidade. A felicidade é o resultado da vivência do amor. Se você ama, você encontra a felicidade. Se você não ama, você não consegue ser feliz. Então, por que a gente vai ser feliz? Porque vai descobrir o amor. Se você não descobrir, Jaquelina, não tem como acessar a felicidade. Quero muito ser feliz, então ame, mas eu não sei como amar. Olha esse roteiro. E na medida em que a gente faz isso, a gente alcança o ponto 12. O 12, segundo Joana, é a iluminação, a plenitude do ser, que é decorrente do amor. A iluminação é, em outras palavras, a felicidade. A gente vai se iluminar, vai encontrar a felicidade na medida em que todos esses elementos vão ser vividos, e aí os nossos quadros de ansiedade, de angústia, de desespero, de síndrome do pânico, eles tenderão a diminuir na medida em que as nossas vidas se identificarem com essa proposta de viver.